Bom dia, pessoal. Como estão todos? Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer questão técnica aí, por favor, me avisem, assim como na apresentação, tá bom? Se não estiver mudando aí os slides. Primeiramente, quero agradecer o tempo de todos na nossa edição aí do High School Expert 2023. E, para quem não me conhece, eu sou a Andrea, sou representante de vendas da 3W e vou acompanhá-los aí durante essa semana. Então, falando um pouquinho aí, né, da dinâmica do High School Expert, qual que é a proposta desse curso, né? A gente sabe aí que a agenda de todo mundo é super corrida, a gente está sempre em atendimento, reuniões, ligações, e um treinamento longo fica inviável, né? A gente sabe disso, um treinamento bem aprofundado fica bastante difícil de encaixar na nossa rotina, mas se a gente desmembrar esse treinamento longo em 5 dias, 30 minutinhos por dia, dá para encaixar, né? E essa é a proposta, então, do High School Expert, né? A gente sente aí que no dia a dia nem sempre conseguimos abordar com vocês questões importantes do High School nos treinamentos, né? Um treinamento desse dura 2 horas e meia a 3 horas e ninguém dispõe desse tempo. Então, essa é a proposta dessa semana, tá? Aqui nós temos as 5 aulas da semana. Falaremos hoje, começaremos aí com o básico do High School, e em seguida os benefícios das nossas escolas particulares, os materiais de apoio da 3W, toda a questão operacional e, por fim, vamos aí dar uma pincelada em 3 opções de escolas para vocês, né? Então, é bastante conteúdo, uma média aí de 30 minutinhos por dia. Com isso, a gente consegue aí virar um expert em High School, tá bom? Então, começando aí a nossa aula para a gente propor, para a gente conseguir aí os 30 minutos, né, que a gente se propôs, o básico do High School. Antes de começarmos, um videozinho institucional da 3W, para quem ainda não conhece um pouquinho da nossa organização. Bom, com esse videozinho aí já demos uma pincelada na 3W, a gente vai desmembrar cada um desses tópicos aí com vocês, mas antes de entrarmos na questão aqui da aula de hoje, que é o básico do High School, gostaria apenas de apresentar a nossa equipe, né, da 3W. Como vocês viram, a 3W é uma organização de High School focada somente em escolas particulares nos Estados Unidos, e nada melhor do que brasileiros cuidando desses estudantes brasileiros e vocês, agentes, também.
Então, um dos tópicos do vídeo, inclusive, é o suporte de brasileiros, e a nossa equipe sempre é formada unicamente por brasileiros, tá? Hoje nós somos em 4 na equipe, todos nós aqui brasileiros. A Natália é a diretora do departamento, ela é a única que mora fora do Brasil, tá? A Natália mora em Los Angeles, onde fica o head office da 3W, então ela é responsável pela divisão da 3W no Brasil, vendas, marketing, preços, né? Então a Natália é a diretora de fato do departamento. Eu fico em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu faço toda a parte de vendas, ok? Então tudo que vocês precisarem em termos de pré-vendas, indicação de escolas, dúvidas sobre as escolas, ajuda em atendimentos, eventos, marketing, mídias sociais, treinamentos, é sempre comigo, tá? O Alexandre, ele acabou de ingressar na nossa equipe, ele ficou responsável aí por toda a parte operacional, então toda a parte de documentação, application, processo de aceitação, agendamento de entrevista, I-20, então toda essa parte, né, pós-venda, a partir do momento que o estudante for se matricular, o Alexandre é quem assume. E nós temos também a Mônica, que fica responsável principalmente, além de financeiro, principalmente pelos alunos em programa, tá? Isso é um super diferencial, pessoal, é algo que é muito importante vocês pontuarem nos atendimentos que vocês fizerem da 3W, porque a gente tem uma brasileira cuidando exclusivamente dos nossos alunos em programa. A Mônica fica em contato frequente com os estudantes por WhatsApp para saber como eles estão, se precisam de algum suporte. Eventualmente, quando há necessidade, ela agenda uma ligação com os pais aqui do Brasil, com vocês, às vezes com o estudante. Então, isso ajuda bastante no processo de adaptação, tá? A gente sabe que os adolescentes, por mais que a gente oriente, conversem diretamente na escola, conversem diretamente na acomodação, na prática é bem diferente, vocês sabem muito bem disso. Mas ter a Mônica dando esse apoio a eles durante o programa faz bastante diferença para os pais também, tá? Então, eu e a Mônica moramos em São Paulo e o Alexandre em Curitiba, tá? Essa é a nossa equipe aí da 3W sempre, então, como eu falei, pré-vendas, durante o processo de venda e pós-embarque, um brasileiro cuidando de vocês e dos estudantes. E aí vamos entrar no tópico da aula de hoje, né? O básico de high school. Antes da gente chegar nos benefícios de uma escola particular ou em detalhes de escola particular, quando a gente começa um atendimento de high school, na grande maioria dos casos, essas famílias, né, esses pais, esse estudante, eles não sabem o que é um programa de high school. Né? Qual é a duração do programa? Para quem se aplica? Quem pode fazer o high school? Então, são esses os detalhes que nós vamos abordar hoje. Hoje é o beabá do high school. Uma aula puxa a outra, tá, pessoal? Então, eu recomendo que vocês vejam a semana inteira de aulas, ainda que talvez esse conteúdo de hoje já não seja um conteúdo tão novo para alguns de vocês, sempre temos algo a aprender, né? Então, aqui é bem importante a gente começar com esse beabá do high school para a gente conseguir entrar nos temas mais aprofundados de uma escola particular, tá? Então, a primeira pergunta, afinal, o que é o high school? High school nada mais é do que o ensino médio nos Estados Unidos, no exterior de forma geral. Então, é chamado aí de high school. Uma diferença bastante significativa em relação ao high school, o ensino médio no Brasil, é a duração, tá, do ensino médio nos Estados Unidos. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido, né, falar, o high school nos Estados Unidos tem 4 anos de duração. É verdade, realmente o high school tem 4 anos de duração, mas não existe um 4º ano do ensino médio. O que acontece, pessoal, é que o 9º ano é considerado o primeiro ano do high school, tá? Então, para nós, o 9º ano é o último ano do ensino fundamental, e nós temos, então, o 1º, 2º e 3º de médio, né? Nos Estados Unidos, o 9º ano já entra no high school, e eles apenas dão continuidade nesse nome, né, do ano. Então, nós temos o 9º, o 10º, que corresponde ao 1º ano, o 11º, que é o 2º ano, e o 12º, que é o 3º ano, tá, pessoal? Então, não tem um 4º ano do ensino médio, um 13º ano, não existe isso. Então, qualquer estudante de 9º ano no Brasil, ele já pode aplicar para uma high school da 3W, tá bom? Não tem problema nenhum.
Vocês não precisam nem fazer uma consulta, tá? Será que meu aluno aí de nono ano, ele pode aplicar? Ele pode, com certeza. Ele já é considerado um aluno de high school nos Estados Unidos, tá? E aí vamos falar um pouquinho de calendário. Pessoal, podem colocar as perguntas de vocês, tá? Aí no Questions and Answers, eu vou responder ao final da apresentação, tá bom? Entrando um pouquinho aqui na parte de calendário, né? Como é que funciona quando é o embarque, quais são os breaks, como é que funcionam esses breaks. O ano letivo nos Estados Unidos, ele sempre começa o que nós chamamos no fall, que é entre agosto e setembro, né? Então, um ano letivo diferente do Brasil, que começamos aí em fevereiro, no hemisfério norte, sempre se dá entre agosto e setembro. Nós não temos uma data fixa de início do ano letivo, porque cada escola da 3W tem um calendário diferente. Tá? Algumas escolas, o estudante tem que chegar no dia 5 de agosto, outras escolas, 1º de setembro. Então, varia bastante, tá? Mas sempre tenham em mente, de agosto a setembro é o início do ano letivo. E o término do ano letivo sempre vai se dar aí entre o final de maio e início de junho, tá? Tenho escolas aí que terminam dia 28 de maio e outras dia 17 de junho, então sempre tenham mais ou menos esses meses em mente. Durante o período letivo, durante o ano letivo, nós temos 3 breaks principais, tá? Eu tenho algumas escolas que têm outros breaks, por isso que é sempre importante a gente olhar o calendário daquela escola, quando o estudante escolher, depois escolheu a escola, a gente dá uma olhadinha no calendário, mas basicamente, em geral, nós temos esses 3 breaks principais durante o ano letivo, né? Então, são períodos aí do ano onde não tem aulas, tá? A escola fica fechada. O primeiro deles é o de Thanksgiving, é o feriado de ação de graças, né? Um feriado extremamente importante aí para a cultura americana, excelente para o nosso estudante fazer parte, né, desse dia muito especial para eles. Então, o feriado de Thanksgiving, em geral, as escolas param de 7 a 14 dias, dependendo da escola, né? Então, de 1 a 2 semanas, eles não têm aulas ali, né? No final de novembro, tá bom? É quando acontece o feriado de ação de graças. A gente tem o Christmas Break, né, que é o feriado aí do final do ano, em geral, de 20 a 25 dias entre Natal e Ano Novo, tá? Então, tenham mais ou menos em mente do dia 20 de dezembro até o dia 2, 3 de janeiro, os estudantes não têm aula. E o Spring Break, que é o break de primavera, também de 1 a 2 semanas entre março e abril. Cada escola também tem um mês, tá? Algumas em março, outras em abril. Então, são esses os 3 principais breaks onde os alunos não têm aula, tá? Então, o que acontece nos breaks? Os estudantes que estão em uma acomodação casa de família, eles não têm aulas, mas eles permanecem com a família durante os breaks sem problema nenhum, tá? Alguns viajam, inclusive, com a família, passam os feriados. Então, o estudante que fica em casa de família, na prática ali, a única mudança é não ter aulas, tá? Mas ele não precisa sair da família. Já os estudantes de boarding school, aqui, pessoal, atenção quando vocês estiverem fazendo uma venda de boarding school, porque a acomodação também fecha. Tá? A grande maioria aí das boarding schools, se vocês derem uma olhadinha, a acomodação é dentro do próprio campus. Então, toda a escola fecha, todos os funcionários estão de folga. Então, o aluno não tem aulas e a acomodação fecha, então ele precisa sair da acomodação nesse período, tá? E aí, nesses casos, nos breaks de Thanksgiving e no Spring Break, a escola promove uma viagem com um custo extra, tá? Por isso que é importante a gente ter atenção. Esse estudante, ele tem que já considerar esse custo adicional, os pais, né, que estiverem aí fazendo comprometimento financeiro, é legal vocês já fazerem essa continha e colocar na ponta do lápis com eles, tá? A escola promove essa viagem com um custo extra, é uma alternativa, mas não é obrigatória. Se o estudante quiser voltar para o Brasil, ele pode. Se os pais quiserem ir para os Estados Unidos viajar com esse estudante, eles podem. Ou, de repente, o aluno tem amigos, tem familiares nos Estados Unidos, ele pode fazer outro tipo de viagem. Então, essa viagem com custo extra é apenas uma opção para esse estudante, tá? Já no Christmas Break, o break de final de ano, não existe viagem, até por ser um feriado religioso, familiar, então o estudante pode voltar para o Brasil ou pode fazer uma viagem ali com familiares e amigos, tá? Então,
quando estivermos aí fazendo uma consulta de boarding school, sempre muito importante a gente pontuar isso, tá? É claro que todas essas informações estão no nosso manual, que vocês vão ver mais à frente, estão também no application, mas de qualquer forma acho que é algo bacana de informar a família antes mesmo, né, do comprometimento financeiro para eles se programarem, tá? Isso aqui, pessoal, vale para qualquer boarding, tá? Em geral, aí para qualquer boarding de qualquer país, existem algumas diferenciações, mas isso é muito comum nos boardings, assim como nas universidades, né? Então, a boarding school, ela já tem uma pegada aí de universidade, por isso que a gente também já tem essa característica, tá bom? E aí, falando de durações possíveis, né? A gente tem aí o programa de semestre letivo, que é um programa que pode acontecer de agosto, né, agosto, setembro, aí, dependendo da data de início da escola, agosto, setembro a dezembro, janeiro, ou então de janeiro a maio, junho, que é quando termina ali o ano letivo, tá? Então, os estudantes que quiserem fazer semestre, eles podem. Não são todas as escolas da 3W que oferecem semestre, a grande maioria, eu diria que 90%, mas, em média, aí são essas as durações do programa. E a gente tem a opção também de ano letivo, que aí corresponde realmente ao ano completo. Em geral, é muito satisfatório para os estudantes fazer o ano letivo, porque eles conseguem aproveitar todos os eventos, todos os feriados. É muito comum ali o aluno de semestre, quando está para voltar, ele quer estender, porque ele está fazendo amizade. Então, o ano letivo, em geral, é uma duração muito procurada. E aí, ele pode acontecer de duas formas, tá? O correto, vamos colocar assim, né? Pensando no calendário americano, é ali de agosto, setembro a maio, junho. Tá? Esse é o período correto do ano letivo. Se vocês tiverem um estudante interessado em fazer o ano letivo começando em janeiro, ele pode, tá bom? Então, não tem problema, nós na 3W fazemos isso com o valor de ano letivo, não tem problema nenhum, desde que, obviamente, essa família já pague o valor do ano letivo. Contudo, existem aí algumas questões a serem pontuadas. Esse estudante, ele vai fazer, na verdade, 2 semestres consecutivos. Tá? Então, ele vai fazer primeiro aí de janeiro a maio, junho. Ele tem que voltar para o Brasil durante as férias de verão, tá? Então, entre junho e julho, até o início das aulas em agosto, setembro, ele não pode ficar nos Estados Unidos. A escola está fechada, a acomodação está fechada, a casa de família não aceita alunos nesse período e a escola não pode se comprometer por esse estudante durante esse período. Então, ele obrigatoriamente tem que voltar para o Brasil. E depois ele retorna para os Estados Unidos no início do novo ano letivo, aí ficando de agosto, setembro a dezembro, janeiro, tá? Então, novamente, aceitamos esse período aí, ano letivo, iniciando em janeiro, desde que eles tenham ciência de que estão fazendo 2 semestres consecutivos e o período de férias de verão, eles não podem permanecer nos Estados Unidos, tá bom? Se eles optarem por ficar, por termos de visto, eles até podem, ok? Mas a 3W e a escola não pode se comprometer porque nós não temos como dar suporte a esse aluno uma vez que está todo mundo de férias nesse período. Uma palavrinha muito importante, pessoal, usem essa palavrinha letivo, não deixem de usar a palavrinha letivo nos atendimentos de vocês. Isso porque, para uma família que está vendo high school pela primeira vez, quando a gente fala só semestre ou só ano, passa a impressão de 6 meses ou 12 meses. E aí, quando chega o contrato, chega o calendário, fala, opa, mas por que está dando aqui 4 meses e meio, 5 meses, no caso do semestre, e o ano 10 meses e meio, mais ou menos, tá? Então, usem essa palavrinha da mesma forma como aqui no Brasil. O nosso ano letivo não tem duração de 365 dias, nos Estados Unidos também não tem, tá? Então, quando vocês fizerem o primeiro atendimento de high school, é super importante informar isso, né? Se a gente fizer o cálculo aí, nunca vai dar 6 meses ou 12 meses. Então, usem a palavrinha letivo. E qual série o meu aluno vai estudar? Isso daqui é uma dúvida muito clássica, né? Já que o nosso calendário, né, o nosso sistema educacional, o ano letivo é de fevereiro a novembro e nos Estados Unidos é, em média, de agosto a junho. Então, qual ano o meu aluno vai entrar quando ele for fazer o high school? Primeiro ponto que vocês precisam entender é que, independente do ano ali, de repente, se ele estiver indo para um ano e ele for entrar em outro, isso não muda nada, desde que ele estude as matérias obrigatórias do high school, que a gente vai falar mais à frente,
diferente, não tem problema nenhum, pessoal. O ano que ele vai estudar não muda ali para o histórico escolar dele, tá? O MEC vai considerar as matérias obrigatórias. Afinal, o conteúdo vai ser diferente, é inevitável que o conteúdo seja diferente. Os estudantes, né, nos Estados Unidos, eles fazem menos matérias. Então, aqui é uma questão técnica, né, que acaba mudando, mas o mais importante são as matérias obrigatórias, tá? Então, o estudante que embarca no fall, ou seja, né, o embarque aí agosto, setembro, o embarque no fall, ele vai entrar na série atual dele, tá bom? Então, a Andrea está hoje, acabou de começar, a Andrea acabou de começar o segundo ano do ensino médio, começou agora em fevereiro essa semana. A Andrea vai embarcar no fall. A Andrea vai entrar no segundo ano do ensino médio lá, ok? Ou seja, 11º ano. O estudante que embarca no Spring, que é em janeiro, tá? Então, usem sempre essa nomenclatura bem importante. O Spring, embarque em janeiro, ele vai entrar na série finalizada no final do ano. Então, a Andrea está começando agora, em fevereiro, o segundo ano do ensino médio. Em novembro, dezembro, a Andrea terminou, né, o segundo ano do ensino médio, estaria começando o terceiro ano em 2024, mas a Andrea está embarcando para um high school e vai começar no Spring. A Andrea vai entrar no segundo ano ainda. Isso porque, para os Estados Unidos, de acordo com o sistema educacional americano, este ano letivo está em curso. Então, a Andrea não finalizou o segundo ano para os Estados Unidos, a Andrea está no meio do segundo ano, ok? Isso daqui, principalmente no Spring, pessoal, embarques de janeiro, sempre causa um burburinho, porque para o adolescente ele se sente ali diminuído, eu estou voltando um ano, e como eu falei, isso é uma questão técnica apenas, tá? Para o Brasil não vai mudar absolutamente nada, desde que ele estude as matérias obrigatórias. Então, passem aí um pente fino nesse sentido com eles também, porque é muito importante que eles entendam que eles não estão sendo rebaixados, voltando um ano, não vai mudar nada ali, tá? Para o histórico escolar deles. Bem importante, não é possível mudar o ano de estudo do aluno. Acontece, às vezes, o aluno chega lá e quer mudar, porque quer mudar, porque quer mudar, e não tem como, tá, pessoal? É por uma questão de créditos mesmo, né? Então, nos Estados Unidos, eles fazem tudo por créditos. Um aluno que está no segundo ano não tem créditos suficientes para ir para o terceiro ano, né? Então, isso aqui a gente também tem no nosso manual do aluno, a gente fala na nossa orientação para embarque, tá? Que a gente faz, mas é bacana vocês também entenderem como é que funciona essa dinâmica. Ok? E estas são as matérias obrigatórias que falei agora, né? Então, existem aí as matérias exigidas pelo MEC, pelo governo do Brasil, para que esse estudante não perca o ano, né? Então, para convalidar as notas no retorno, as escolas pedem que os estudantes estudem essas 5 matérias obrigatórias. A primeira é o inglês. A segunda é uma matéria dentro da área de ciências. Então, o estudante pode escolher uma matéria de ciências. Pode ser física, química ou biologia. Não precisa estudar as 3. Aqui no Brasil, é muito comum aí a gente ver os históricos escolares com 10, 12, 15 matérias. É bem diferente nos Estados Unidos. Então, ele vai escolher uma matéria dentro da área de ciências. A terceira área são estudos sociais, história ou geografia, por exemplo, que são as clássicas. A quarta matéria dentro de exatas, ali dentro da área de matemática, então a gente tem cálculo, a gente tem estatística, geometria, são várias as opções, né? Álgebra, o aluno vai escolher uma dessas. E a quinta matéria é o esporte. Ou o aluno vai fazer um esporte propriamente dito, ou ele pode fazer educação física. Não são todas as escolas americanas que oferecem educação física, tá? Então, nesses casos, eles têm que fazer um esporte. Ai, mas sabe o que é? Eu não gosto de esporte. A gente escuta isso, né? Muitas vezes. Eu não sou muito chegada no esporte, mas tem que fazer mesmo assim. É uma exigência do MEC. E, na verdade, a gente recomenda que eles façam até por uma questão de envolvimento na comunidade da escola. Quanto mais matérias, mais atividades, esportes, clubes eles fizerem, mais amizades eles fazem, né? Então, o esporte, como nós sabemos, é muito importante nos Estados Unidos. Muitas vezes a comunidade da escola gira em torno do esporte, os eventos, as festas, as confraternizações. Então, os nossos alunos têm que fazer esporte e é muito bacana eles fazerem parte dessa experiência, tá? Além dessas 5 matérias, eles podem fazer 1 ou 2 eletivas, tá? Não tem diferença se o aluno for fazer semestre ou ano letivo em relação à quantidade de matérias, tá? Eu sei que alguns programas aí para semestre letivo só pode 4, se for ano letivo pode mais.
No nosso programa não tem diferença. Em geral, os alunos todos fazem 7 matérias, as 5 obrigatórias e 2 eletivas voltadas aí para uma área de interesse, uma carreira que o aluno gostaria de estudar. Então, vai depender um pouquinho da escola, depende do catálogo de matérias oferecidos pela escola, da disponibilidade e pré-requisitos, tá? Algumas dessas matérias têm pré-requisitos, como, por exemplo, inglês mais avançado. Uma delas é a anatomia, né? O aluno que quiser fazer anatomia, ele pode, desde que ele tenha um inglês mais avançado, porque é complexo. Já em português é complexo, em inglês mais ainda, né? Então, a escola precisa garantir que esse aluno vai poder acompanhar essa aula, tá? A variedade de matérias eletivas é gigante e amanhã, na aula aí de benefícios das escolas particulares, eu vou explicar por quê, tá? Mas a gente tem aqui um poder de escolha muito grande, a gente consegue direcionar, de repente, para uma escola que tem uma matéria interessante para o estudante, um esporte interessante. Então, isso também vamos conversar amanhã na nossa aula aí de benefícios das escolas particulares, tá? Porque esse aqui é um grande benefício delas. E para vocês terem uma ideia aí da rotina, né, do aluno, é sempre importante a gente pontuar a rotina nos Estados Unidos de um adolescente de segunda a sexta gira em torno da escola. Então, apesar de a gente ter aí 7 matérias, como nós vimos, eles muitas vezes, os olhinhos brilham, nossa, só 7 matérias, eu vou tirar de letra. Não é bem assim que funciona, né? O período é integral, eles costumam estudar, esse aqui é um exemplo, tá? Mas eles costumam estudar das 8 até umas 3 horas da tarde, sempre tem atividades extracurriculares, tem lição de casa todo dia, muitas vezes eles têm o Study Hall, que é o grupo de estudos pós-aula. Então, aí das 8 até as 5 da tarde, muitas vezes eles ficam comprometidos com a escola, vão para casa ou voltam para os dormitórios, jantam e tem lição de casa todo dia, tá? Então, esse daqui é um dia típico aí, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Aula de amanhã, pessoal. Antes de vermos aqui as perguntinhas de vocês, como eu falei, vamos entrar nos benefícios das escolas particulares. Quem é quem na 3W eu já falei hoje, achei mais interessante a gente já abordar hoje para vocês já saberem quem eu sou, quem somos todos aí, os benefícios das nossas escolas, qual é o perfil do aluno de escola particular, porque muitas vezes, quando a gente faz um atendimento de high school, cabe a nós, consultores, identificar se esse aluno tem perfil de escola particular ou não. E aí eu vou dar umas dicas para vocês de como vocês identificam que essa família e esse estudante tem um perfil para a escola particular, porque o high school a gente não atende só o estudante, a gente atende os pais também. São várias expectativas que nós precisamos alinhar. E aí a gente tem um perfil muito específico de família aqui. Então amanhã nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, como vocês vão identificar isso, tá? A sondagem de high school, quais são as perguntas importantes e os tipos de acomodação da 3W. Vamos às perguntinhas de vocês. Perguntaram, o 9º ano corresponde ao 9º ano, 8ª série do Brasil? Antigamente era a 8ª série, né? Mudou-se já faz uns bons anos que sim, era a 8ª série, passou para 9º ano, então sim, é o correspondente, tá? O 9º ano aqui do Brasil, que é o último ano do ensino fundamental, é o primeiro ano do ensino médio nos Estados Unidos, antiga 8ª série, sim. Temos como saber quais são as viagens todos os anos com antecedência? Não com muita antecedência, tá? A gente avisa, sim, mas geralmente alguns meses antes. Isso porque as viagens dos breaks, né, é a pergunta, as escolas todo ano mudam, tá? As viagens, porque temos estudantes que fazem 2, 3 anos, 4 anos de high school. Então, sim, é uma possibilidade, inclusive, vamos falar amanhã sobre isso, é um dos benefícios das escolas particulares. Então, para esse estudante, né, que está fazendo aí 3 anos de high school, não dá para ser a viagem para o mesmo destino todo ano, tá? Então, a escola, geralmente, aí, com uns 2 meses de antecedência, começa a avisar qual é a viagem, tá bom? Para todo mundo se programar. Perguntou, como assim 2 semestres consecutivos? Farão o mesmo semestre 2 vezes? Não, 2 semestres consecutivos, ou seja, o estudante, vamos pegar o exemplo, a Andréia está no 2º ano, a Andréia vai embarcar no Spring, a Andréia terminou o 2º ano em novembro e vai embarcar no Spring. A Andréia vai fazer o 2º semestre do 2º colegial, uma vez que o ano letivo americano está em curso, esse ano letivo começou em agosto,
Ou seja, a Andréia está embarcando em janeiro, ela vai pegar o meio do ano letivo. Então, ela vai fazer o segundo semestre do segundo colegial e em agosto ela vai fazer o primeiro semestre do terceiro colegial. São 2 semestres consecutivos. Seria o mesmo que um estudante vindo para o Brasil e fazendo um semestre primeiro em agosto. Então, ele veio para o Brasil, começou em agosto, o meio do nosso ano letivo, certo? Ele vai fazer o segundo semestre do segundo ano e depois de janeiro a junho ele vai fazer o primeiro semestre do terceiro ano. É a mesma lógica, tá? Apenas troca-se ali o período letivo, por isso que é um pouquinho confuso mesmo, tá? O Leandro perguntou, os estudantes podem trocar no segundo semestre, caso ele faça um ano? Por exemplo, álgebra no primeiro semestre, cálculo no segundo, ou escolheu já será de um ano? Depende da matéria, Leandro. Tem matérias que têm duração de um semestre e tem matérias que têm duração de um ano. Quando o aluno for fazer a escolha de matérias, o que se dá na primeira semana de aulas, ele já vai fazer essa escolha sabendo disso. Ele não vai escolher sozinho, tá? A escola tem ali o coordenador acadêmico para ajudar, para guiar, para até que ele se descubra profissionalmente. Então, dependendo da duração do programa desse estudante, dependendo dos objetivos dele, vão ser indicados um ou outro curso, tá? Mas tem curso que é de um ano, então por isso que alguns alunos que fazem semestre, algumas matérias eletivas eles não vão conseguir fazer, porque é um curso de um ano, então não faz sentido para esse estudante, né? Fazer só um semestre, vai ficar um conteúdo vago, e outros que vão fazer um ano, aí a própria escola já indica, tá bom? Então vai depender um pouquinho aí da escolha de matérias do estudante. Sem mais perguntas, pessoal? Já que não temos mais perguntas, eu vou encerrar a aula de hoje. Super obrigada aí pelo tempo de vocês. E nos vemos amanhã, então, às 11 horas. Antes de finalizar, só vou responder mais uma pergunta que surgiu aqui do André. Para o aluno que tem uma possibilidade, o vestibular tradicional brasileiro, há como aluno cobrir todas as matérias dos Estados Unidos? Para o aluno que tem como uma possibilidade o vestibular tradicional brasileiro, há como o aluno cobrir todas as matérias nos Estados Unidos. André, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas se a sua pergunta é sobre a possibilidade depois de fazer o vestibular aqui no Brasil, não vai ter problema nenhum para ele, tá? As matérias que ele fizer nos Estados Unidos são válidas para o MEC, tá? Para o Ministério da Educação brasileiro, então ele não vai se prejudicar de forma alguma no vestibular, tá bom? É claro apenas que o conteúdo é diferente, o conteúdo é outro, então... Claro que isso vai mudar um pouquinho, mas em termos aí de histórico escolar, nada muda, tá bom? Mais uma pergunta. O estudante, quando ele faz um ano acadêmico, está cursando o primeiro ano do ensino médio, ele volta e valida o primeiro ano do ensino médio aqui no Brasil, porém ele voltará em maio do outro ano. Ele fica 6 meses parado? Não, o aluno nunca pode ficar parado, pessoal. Ele tem que continuar estudando. Se o aluno ficar parado, ele vai repetir de ano aqui no Brasil. Tá? Então, ele nunca vai ficar parado. Quando ele voltar para o Brasil, ele vai entrar no meio do segundo ano, tá? Então, ele nunca vai ficar parado. Por isso que ele convalida as notas, senão não haveria necessidade de convalidação, né? Então, se o aluno ficar parado, ele vai repetir de ano no Brasil. Então, ele vai, vamos supor, esse estudante faz aí, então, o primeiro ano, quando ele voltar em maio, ele vai dar continuidade às aulas em agosto, no meio do ano que for correspondente. Então, ele não vai ficar parado, nunca, tá bom? O André perguntou, eu pergunto se teria como cobrir todo o conteúdo lá, ou se ele teria que seguir a grade básica dos Estados Unidos. Ele tem que seguir a grade básica dos Estados Unidos. O conteúdo é diferente, então os Estados Unidos não vai oferecer o mesmo conteúdo das matérias do Brasil. Nesse caso, o aluno pode conversar com a escola muitas vezes aqui no Brasil manda o conteúdo para eles, né? Eles fazem ali um resuminho para o estudante, mas eles têm que ter em mente que o conteúdo é diferente, né, pessoal? Isso... obviamente, não vai ser o mesmo conteúdo, são conteúdos diferentes, a quantidade de matérias é outra, então não tem como a gente garantir que o conteúdo será o mesmo, ok? Bom, gente, vou finalizar aqui, que a gente já passou aí um pouquinho de 30 minutos, mas primeira aula, não tem problema. Vejo vocês amanhã, então, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Obrigadão, pessoal!